Buenos días, mis hermanos, la paz Amén. y la gracia del Señor a todos. Amém. Quisiera invitarles nuevamente a que pudiéramos abrir Primera de Juan, capítulo 2. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem 1 João, capítulo 2. Vamos a continuar leyendo el pasaje que comenzamos el día de ayer, Vamos continuar lendo a passagem que começamos ontem, desde el versículo 15 hasta el verso 17. do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos Pai, queremos entregar esse tempo em Tuas mãos y rogar tu ayuda, tu auxilio, e rogar Tua ajuda e o Teu auxílio, tanto para los que hablan tanto para os que falam, como para los que oyen. quanto para os que ouvem. Que el Señor sea dándonos gracia, Que o Senhor nos dê graça, revelación, que nos encha, entendimiento, que nos dê entendimento, para poder comprender tu voluntad para poder compreender a Tua vontade en estos pasajes. nessas passagens. Que el Señor glorifique su nombre Que o Senhor glorifique o Seu y nome que su iglesia sea edificada. e que sua igreja seja edificada. Ese es nuestro deseo en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amén. Amém. Mis hermanos, el día de ayer comenzamos a hablar un poco de 3 etapas en la vida espiritual. Irmãos, ontem nós começamos a falar um pouco sobre as 3 etapas na vida espiritual. Aquellos que Juan en este contexto les habla de hijitos, jóvenes y padres. Aqueles que João, nesse contexto, chama de filhinhos, jovens e pais. Y decíamos el día de ayer que de alguna manera Juan retrata la iglesia, E ontem nós dizíamos que, de alguma forma, João retrata a igreja nos da las características de aquellos que hacen parte de esa iglesia. e nos dá as características daqueles que fazem parte dessa igreja. Pero ahora en este contexto, Mas agora, nesse contexto, Juan tiene una exhortación para todos estos cristianos, João tem uma exortação para todos esses cristãos. una palabra de advertencia Uma palavra de advertência de cómo ellos se debían ahora relacionar con el mundo. de como eles deveriam agora se relacionar com o mundo. Aquí ya viene la instrucción. E aqui vocês já veem a instrução. Después de mostrarnos quiénes son la iglesia, E depois de nos mostrar quem é a igreja, ahora Juan va a dar unos mandamientos de parte de Dios para la iglesia. agora João vai nos dar os mandamentos da parte de Deus para a igreja. Y esa instrucción tiene especialmente que ver E essa instrução tem especialmente a ver con nuestra relación con el mundo. com a nossa relação com o mundo. Ayer veíamos un poco Ontem nós vimos um pouco nuestra relación con Dios, sobre a nossa relação com Deus, nuestra relación unos con otros, nossa relação uns com os outros, nuestra relación con la palabra, nossa relação com a palavra, el cuidado de la iglesia. o cuidado da igreja. Pero ahora Juan se va a enfocar cómo debe el cristiano comportarse con el mundo. Mas a partir de agora, João vai focar em como o cristão deve se relacionar com o mundo. Juan va a describir qué es el mundo, E João vai descrever o que é o mundo, qué compone el mundo, o que compõe o mundo. y va a hacernos advertencias E ele fará umas advertências para que nuestra relación hacia el mundo sea adecuada. para que a nossa relação com o mundo seja adequada. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo y vamos a irlo meditando verso por verso. Então vamos ler novamente o versículo e seguir meditando versículo a versículo. Dice el verso 15: Diz no verso 15: No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Si alguno ama el mundo, Se alguém ama o mundo, el amor del Padre no está en él. o amor do Pai não está nele.
Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, la marca de un verdadero creyente a marca de um verdadeiro es que él crente conoce a Dios é que ele conhece a Deus y ama a Dios e ele ama a Deus y a Jesucristo e a Jesus Cristo y a los que son de Jesucristo, e aos que são de Jesus la Cristo, iglesia. a igreja. Pero así como la Biblia nos habla de que el cristiano ama algunas cosas, Mas assim como a Bíblia nos fala de que o cristão ama algumas coisas, inevitablemente la Biblia también nos habla de que el cristiano no puede amar otras. inevitavelmente a Bíblia também nos adverte de que o cristão não pode amar outras coisas. Un lado, el cristiano tiene amor, pasión, gozo y alegría Por um lado, o cristão tem amor, gozo, paixão e alegria por unos asuntos, por alguns assuntos, pero por otro lado, mas por outro lado, el cristiano debería odiar, aborrecer y rechazar otras cosas. o cristão deveria odiar, aborrecer e rejeitar outras coisas. Hay cosas que nunca pueden unirse, que son totalmente incompatibles. Existem algumas coisas que jamais podem se unir, que são completamente incompatíveis. No puede existir un amor a Dios Não pode haver um amor a Deus e íntimamente un amor al mundo. e intimamente um amor para o mundo. Estas cosas son opuestas, Essas coisas são opostas, son contradictorias. são contraditórias. Es como decir que amamos la verdad É como se disséssemos que amamos a verdade y amamos la mentira al tiempo. e ao mesmo tempo nós amamos a Es mentira. una contradicción. E isso é uma contradição. Entonces aquí Juan va a exhortar a la iglesia Então aqui João vai exortar a igreja que su amor hacia Dios que o seu amor para Deus es inevitablemente é inevitavelmente un rechazo hacia el mundo. uma rejeição ao mundo. No puede haber un cristiano Não pode existir um cristão que ame a Dios que ame a Deus y ame al mismo tiempo al mundo. e ao mesmo tempo ame ao mundo. O está amando a Dios Ou ele está amando a Deus, o está amando al mundo. ou ele está amando ao mundo. O está aborreciendo al mundo Ou está aborrecendo ao mundo, o está aborreciendo a Dios. ou está aborrecendo a Deus. Ahora, ¿qué es el mundo en este contexto? E agora, o que significa o mundo nesse contexto? La palabra mundo en la Biblia A palavra mundo na Bíblia puede significar varias cosas pode significar várias coisas, según su contexto. segundo o seu El contexto. salmista dice: O salmista diz: del Señor es el mundo, la tierra y su plenitud. do Senhor é o mundo, a terra e sua En ese plenitude. contexto mundo Nesse contexto, o mundo es la creación. é a criação. En este contexto, cuando Juan está hablando, Já nesse contexto que João está falando, no se refiere a la creación, não se refere à criação, se refiere al mundo se refere ao mundo en cuanto a su sistema, enquanto ao seu sistema, a sus valores, os seus valores, a sus os ideales seus ideais malignos. malignos. Cuando Caín pecó y se apartó de Dios, Quando Caim pecou e se afastou de Deus, él dice que la escritura que él edificó una ciudad as escrituras nos contam que ele edificou uma cidade bajo sus pensamientos, baseada em seus pensamentos, sus ideales, em seus sus ideais, motivaciones. suas motivações. Y de alguna manera, el mundo E de alguma maneira o mundo, es la ciudad na cidade, con los valores, com os valores, con los ideales com os ideais del diablo. do diabo. Más adelante Juan va a decir Mais adiante João vai dizer que todo el mundo que todo mundo está bajo el maligno. está sob o maligno. Efesios 2 dice E Efésios 2 diz que el hombre caído que o homem caído vive bajo la influencia vive sob a de un influência espíritu maligno de um espírito maligno que lo impulsa que o impulsa en unos deseos, em alguns en un desejos, camino, em um caminho, en una rebelión abierta contra Dios. em uma rebelião aberta contra Deus. Entonces, para Juan, mundo Então, para João, o mundo es el sistema del hombre caído, é o sistema do homem caído, influenciado por el maligno, influenciado pelo maligno, basado por los valores baseado nos valores del maligno, do maligno que tiene cautivo que tem cativo al hombre. o homem. Entonces, cuando Dios dice, mis hermanos, Então, meus irmãos, quando Deus diz no améis não ameis el mundo, o mundo, es porque Dios conoce el mundo. é porque Deus conhece o mundo. Él conoce la realidad espiritual del mundo. Ele conhece a realidade espiritual Él do mundo. conoce el futuro del mundo. Ele conhece o futuro do Él mundo. conoce las consecuencias de las cosas que hay en el mundo. Ele conhece as consequências das coisas que há no mundo. Entonces, este no améis Então ele tem esse não
não ameis. es un no améis amoroso de Dios. Esse não ameis é um não ameis amoroso Es de un Deus. no améis sabio de Dios. É um não ameis sábio de Deus. Que tiene el propósito de guardar Que tem o propósito de guardar el alma de sus hijos. a alma dos seus filhos. Es como si nosotros pensáramos É como se nós pensássemos en un mundo o en una ciudad num mundo ou numa cidade muy peligrosa, muito perigosa, muy destructiva, muito destrutiva, donde los hombres onde os homens son malos, são maus, pero demasiado, en algo muy serio, muy grave. mas em extremo, algo muito sério, muito grave. Cuando la Biblia describe el mundo, Quando a Bíblia descreve o mundo, describe un ambiente espiritual, descreve um ambiente espiritual, sutil, sutil, astuto, astuto, mas muy destructivo. mas muito destrutivo. Porque el príncipe de ese mundo Porque o príncipe desse ha mundo diseñado ese mundo desenhou esse mundo para matar al hombre, para matar o para homem, destruir al hombre, para destruir o para homem, robarle al hombre para roubar o homem la santa vocación de Dios da santa vocação de Deus y el propósito que Dios tenía para ese e o hombre. propósito que Deus tinha para esse homem. Entonces es muy claro Então é muito claro que el mandamiento de Juan que o mandamento de João es muy oportuno é muito oportuno para los cristianos a los que escribía para os cristãos a quem ele escrevia y para nosotros. e também para nós. Amén. Ahora dice ahí en el verso 16, Agora diz aí no versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo. porque tudo que há no mundo, Ahora Juan nos va a describir qué hay en el mundo. e agora João vai descrever o que há no mundo. Juan no deja su idea en el aire. João não deixa apenas uma ideia no ar. Él va a aterrizarnos su pensamiento. Ele vai nos contextualizar o seu pensamento. Él va a mostrarnos qué asuntos ha usado el maligno. Ele vai mostrar quais os assuntos o maligno tem usado. Él va a mostrarnos los pilares que sostienen el sistema mundano. Ele vai nos mostrar os pilares que sustentam o sistema mundano. Porque si él nos dijera solamente no améis el mundo, Porque se ele dissesse somente não ameis o mundo, nosotros de pronto entenderíamos que no debemos hacerlo, nós talvez entenderíamos que não devemos fazê-lo, pero no sabríamos qué es el mundo. mas a gente não entenderia o que é o mundo. Ahora Juan nos va a describir tres aspectos Agora João vai nos descrever três que aspectos, son como tres trampas, que são como três armadilhas, que son como tres asuntos, que são como três assuntos, que engloban muchas cosas que envolvem muitas coisas, que componen el mundo. que compõem o mundo. Dice él, E aí ele diz: los deseos de la carne, os desejos da carne, los deseos de los ojos os desejos dos olhos y la vanagloria de la vida. e a vanglória da vida. Estos tres asuntos E esses três assuntos son los asuntos que Juan usa para resumir lo que es el mundo. são os três assuntos que João usa para resumir o que é o mundo: Deseos de la carne, os desejos da carne, deseo de los ojos os desejos dos olhos y la vanagloria de la vida. e a vanglória da vida. Ahora, cuando Juan habla de amar, Agora, quando João fala de amar, habla de no un amor en el sentido de sentimientos. ele fala não no amor num sentido de sentimento. La mayoría de eruditos llegan a pensar A maioria dos eruditos chega a pensar que habla de un amar en un estilo de vida, de que ele fala de amar com relação a um estilo de vida, algo a lo que nos entregamos, algo que nós nos entregamos, algo que buscamos, algo que buscamos, algo que deseamos. algo que nós desejamos. Nosotros como cristianos E nós, como cristãos, debemos amar, devemos amar, desear, desejar, buscar buscar y vivir por ciertas cosas. e viver por certas coisas. Podríamos decir que eso es nuestro estilo de vida. E podemos dizer que isso é o nosso estilo de vida. Ahora lo que Juan dice Agora, o que João es diz que el cristiano é que o cristão no puede tener un estilo de vida como el del mundo, não pode ter o mesmo estilo de vida que o mundo, que vive para ciertas que cosas, vive para certas coisas, que ama ciertas cosas que ama certas y que coisas se deleita en ciertas e que cosas. se satisfaz em certas coisas. ¿Qué cosas? E que coisas são essas? Aquí se nos dice Aqui ele nos diz los deseos de la carne. os desejos da carne. ¿Qué es eso de los deseos de la E o carne? que são os desejos da carne? Bueno, el mundo, Bom, o mundo, detrás por la influencia de Satanás, por trás da influência de Satanás, el mundo está diseñado o mundo está desenhado para despertar para y despertar estimular e estimular los deseos de la carne del hombre. os desejos da carne do homem. Deseos que están también en nosotros. Desejos que também estão em nós. Deseos con los cuales debemos combatir. Desejos com os quais devemos
devemos lutar. Deseos que la Biblia nos enseña que no debemos satisfacer. Desejos que a Bíblia nos ensina que não devemos satisfazer. Es como aquella instrucción que da el libro de Proverbios, É como aquela instrução que encontramos no livro de Provérbios, que Salomón le dice a su hijo: que Salomão deu a seu filho. cuando vayas a la casa del hombre rico, Quando você estiver na casa do homem rico, no codicies todos sus manjares, não cobices os seus manjares, porque son porque são peligrosos. perigosos. Mira ese ejemplo, E olhem esse exemplo, para de alguna manera dar un ejemplo en lo que vamos a ver. para de alguma maneira exemplificar o que vamos ver. Piense que el mundo Pensem que o mundo es como la mesa de un hombre rico, é como a mesa de um homem rico, un hombre codicioso, homem cobiçoso, maligno. maligno. Y esa mesa E essa mesa tiene todo tipo de comida, tem todo tipo de comida. un buffet muy grande, Buffet enorme, muy atractivo, muito atrativo, que para nuestra carne que para a nossa carne parece muy deleitoso. parece algo muito prazeroso. Así es el mundo. E assim é o mundo. El mundo es como una mesa O mundo é como uma mesa que ofrece todo tipo de deseos carnales para los hombres, que oferece todo tipo de desejos carnais aos todo homens. tipo de deseos pecaminosos. Todo tipo de desejos pecaminosos. Satanás presenta el pecado de manera atractiva a los hombres, Satanás apresenta o pecado de maneira atrativa aos homens. para cautivar a los hombres, Para prender os homens. para esclavizar a los Para hombres, escravizar aos para homens. matar espiritualmente a los hombres. Para matar espiritualmente aos Y homens. nosotros debemos saber eso, E nós devemos saber que el disso. mundo Que o mundo se presenta a nosotros ele se apresenta a nós de manera muy atractiva de uma forma muito atrativa para despertar nuestros deseos, para despertar os nossos nuestras desejos, pasiones. as nossas paixões. Y así como Salomón le decía a su hijo, E assim como Salomão dizia ao seu filho, nosotros debemos poner un cuchillo a nuestra garganta. nós devemos colocar uma faca em nossa garganta. O sea, nosotros no podemos Ou seja, nós não podemos viver, nos deleitarnos deleitarmos los deseos de la nos carne, desejos da carne. por más que el mundo Por mais que o mundo los ofrezca. nos ofereça. Hermanos, Irmãos, esto es tan real isso é algo tão real y nosotros debemos entenderlo. e nós precisamos entender Nosotros isso. debemos entender Nós precisamos que el entender sistema actual, que o sistema que atual nuestra sociedad, em que nossa que el sociedade, hombre caído que o homem caído vive, ama, se deleita se deleita en los pecados nos pecados de la carne. da carne. Nuestra sociedad, A nossa sociedade, como aquellas culturas antiguas, assim como aquelas culturas son antigas, hedonistas, são hedonistas. aman el placer, Eles amam o viven prazer, para el placer. vivem para o prazer. Si usted se pone a detallar E se você começar a detalhar el mundo del entretenimiento, o mundo do el entretenimento, mundo de la o música, mundo da música, el mundo de todo lo que vemos y oímos a nuestro alrededor, o mundo de tudo que vemos e ouvimos ao nosso redor, está impregnado está impregnado de la carne. da carne. Y nosotros E nós no podemos amar eso, não podemos amar isso. no podemos vivir eso, Não podemos viver isso. no podemos deleitarnos en Não eso, podemos ter prazer nisso. porque el fruto de eso Porque o fruto disso es muerte. é morte. Como dijo un profeta, E como um profeta disse, viendo una olla de comida, vendo uma panela de comida, tiene tem veneno, veneno. tiene muerte esa olla. Essa panela tem morte. Si comemos de esa comida, Se nós comermos dessa comida, vamos a experimentar la muerte. nós vamos experimentar a morte. Ahora, mire lo que dice Romanos 1, verso 32. No Ahora- pierda Juan. Agora observem o que diz Romano 1:32. Dice lo siguiente. Diz o seguinte: Pablo viene escribiendo las cosas en las que se deleita el mundo. Paulo vem descrevendo as coisas em que o mundo se deleita. Fornicación, Adultério, mentira, mentiras, contiendas, iras, ira, envidias. inveja. Esos son como todas las cosas en las que vive el mundo. E essas são todas as coisas em que o mundo vive. El mundo está en eso, O mundo está nisso. en el pecado, No pecado. haciendo apología de lo malo. Fazendo apologia do mal. El mundo habla de la fornicación O mundo fala da fornicação como unión libre.
como união livre. Habla de la homosexualidad Fala da homossexualidade como un amor moderno. como um amor moderno. El mundo hace apología O mundo faz apologia a la infidelidad, à al infidelidade, adulterio, ao adultério, al sexo antes del ao matrimonio. sexo antes do casamento. Todo eso es normal para el mundo, Tudo isso é normal para o mundo, ¿cierto? certo? Y nosotros entendemos E nós entendemos y debemos entender e devemos entender que como hijos de que, Dios como filhos de Deus, no podemos vivir en eso, nós não podemos viver no nisso. podemos amar eso, Não podemos amar isso. no podemos deleitarnos en Não eso. podemos sentir prazer nisso. Por el contrario, Muito pelo contrário. mire lo que decía un predicador muy conocido en español, Armando Alducin. Olhem o que diz um pregador muito conhecido no espanhol, Armando Dulce. Él dice: Ele diz: yo no solo eu não apenas no me deleito en la pornografía, não me deleito na pornografia, no disfruto la pornografía, não desfruto da pornografia, sino que además de eso, mas além disso, yo odio, eu odeio, aborrezco, aborreço, detesto, detesto, estoy en contra, estou contra, denuncio. denuncio. ¿Usted está entendiendo lo que es no amar? Vocês estão entendendo o que é não amar? No solo no es no practicar, Não é apenas não praticar es tener algo. una posición en contra, É estar em uma posição es contra hacer aquilo. diferencia, É fazer a es diferença. denunciar. É denunciar. Y aquí Pablo va a decir, E aqui Paulo vai nos dizer, concluyendo todos los pecados del mundo, concluindo todos os pecados unas do mundo, frases importantes com algumas frases que importantes, yo creo que resumen lo que es no amar en el mundo que eu creio que é isso que resume o não en amar ao cuanto mundo, a los deseos de la carne. enquanto aos desejos da carne. Dice: E aí diz, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. os quais, havendo entendido o juízo de Deus, Hermanos, no solo sabemos que eso es malo, irmãos, nós não apenas entendemos que isso é mal, nosotros sabemos que por esas cosas viene el juicio de Dios. mas também entendemos que por essas coisas nos vem o Esas juízo de Deus. cosas en las que el mundo se entretiene, Essas coisas nas quais o mundo se entretém. esas cosas de las cuales el mundo canta, Essas coisas das quais o mundo canta. esas cosas que aún los hombres están estableciendo como leyes. Essas coisas que os homens, inclusive, estão estabelecendo como leis. Por esas cosas viene el juicio de Dios. Por essas coisas nos vem o juízo Hermano, de cuando Deus. yo pensaba en la pandemia, Irmãos, na pandemia eu pensava todas las cosas que estaba viviendo el mundo, em todas as coisas que o mundo y a estava veces vivendo. uno escuchaba a los hermanos orar: E às vezes eu escutava alguns irmãos orando. Señor, ¿por qué estás permitiendo eso? Senhor, por que estás permitindo Y uno isso? miraba, E você olhava, por ejemplo, en nuestros países, por exemplo, em nossos la países, tasa de aborto, a taxa de aborto, las leyes a favor del matrimonio homosexual, as leis a favor do matrimônio la homossexual, cantidad de pecados groseros, a quantidade de pecados grotescos, visibles, que visíveis, vive nuestra sociedad. em que nossa sociedade vive. Hermano, antes uno debería pensar, Irmão, antes nós deveríamos pensar, la pandemia a es pandemia algo muy poco é algo muito pequeno con razón en relación a lo que merece em relação ao que merece nuestra a sociedad. nossa sociedade. Hermano, si Dios no juzgara este mundo, Irmão, se Deus julgasse esse mundo, no juzgara, não julgasse esse mundo, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. ele teria que pedir perdão a Sodoma e Porque Gomorra. los pecados Porque os que pecados vive nuestra que a generación, nossa geração vive, el entretenimiento que ve nuestra o generación, entretenimento que a nossa geração vê, las canciones que cantan los jóvenes hoy en día, as músicas que os jovens cantam hoje em dia, hermano, merecen irmãos, merecem justamente justamente el juicio de Dios. o juízo de Deus. La cantidad A de quantidade niños de que crianças son asesinados por sus propias madres que são assassinados por suas próprias mães, por una vida sexual irresponsable, por uma vida sexual irresponsável, merecen la ira de Dios. merecem a ira de Deus. Y Pablo dice, habiendo entendido, y nosotros deberíamos entender, hermano, la seriedad y la gravedad del pecado. E Paulo diz, havendo entendido, e nós deveríamos entender, irmãos, a seriedade e a gravidade do pecado. Que los que practican tales cosas son dignas de muerte. Que os que praticam tais coisas são dignos de morte. Mire lo que dice Pablo. E olhem o que Paulo diz. No solo las hacen, Não somente as fazem. o sea, ellos saben que es pecado Ou seja, eles sabem que é pecado. y lo practican E descaradamente mesmo assim praticam descaradamente. porque es el mundo, Porque é o mundo. está en tinieblas. Eles estão em trevas. Pero mire, no solo lo que ellos hacen, Mas olhem não apenas o que eles fazem. dice ahí,
Diz aí, sino que también se complacen mas também eles se comprazem con los que las practican. com aqueles que também as praticam. Amar el mundo Amar o mundo es practicar los deseos de la é carne praticar os desejos da y carne complacerse en e ellos. se comprazer neles. Alguien decía que el grado más bajo de una sociedad Alguém dizia que o nível mais baixo da sociedade es cuando esa sociedad se jacta del pecado. é quando essa sociedade se furta do pecado. Ese es el clima mayor de la perversidad. Esse é o maior clima da perversidade. Hermanos, y como cristianos, Irmãos, e como cristãos, no podemos estar de acuerdo. nós não podemos estar de acordo Nosotros com no isso. podemos ver las mismas películas que ellos ven Nós não podemos ver os mesmos filmes que eles veem y sentir tranquilidad e sentir y tranquilidade no indignarnos e não ficarmos indignados y no aborrecer eso e não aborrecer isso que está matando, que está matando, que está destruyendo, que está destruindo, que está robando la pureza de nuestros que hijos, está roubando a pureza dos nossos que filhos, está destruyendo la moral de la que mujer, está destruindo a moral da mulher, que está pervirtiendo a los hombres. que está pervertendo aos homens. Nosotros no solo no debemos practicar eso, Nós não só não devemos praticar en isso, ningún sentido deberíamos complacernos con mas eso. em nenhum sentido nós deveríamos sentir prazer nisso. Por el contrario, Pelo contrário, si el Señor dice no améis se o Senhor diz não ameis los deseos de la carne, os desejos da carne, ¿cuál sería la conclusión opuesta y evidente a eso? qual seria a conclusão oposta e Como evidente a isso? cristianos Como cristãos, deberíamos amar, deveríamos amar, enseñar, ensinar, promover la pureza, la santidad, la a consagración, consagração en todo, em tudo, en lo que vemos, no que vemos, en las series de televisión que nas vemos, séries de televisão la que manera vemos, como nos entretenemos, a maneira como nos la entretemos, música que a escuchamos música que ouvimos y en las cosas que e hablamos. nas coisas que falamos. Hermanos, Irmãos, no améis el mundo. não ameis o mundo. Yo no puedo creer, Eu hermano, não posso acreditar, una irmãos, mujer numa mulher cristiana viendo una novela cristã assistindo uma novela donde la práctica homosexual es clara, onde a prática de homossexual é la clara, práctica del adulterio, onde a prática do de la adultério, mentira, da mentira, es el centro. é o centro. Hermano, no nos complazcamos en eso. Irmãos, não devemos ter prazer No nisso. participemos en eso. Não devemos participar disso. Un cristiano Um cristão debe aborrecer, deve aborrecer, debe detestar deve detestar todo aquello que quiera despertar en él. tudo aquilo que queira despertar nele La carne, a el carne, pecado. o pecado. Hermano, los padres Irmãos, os pais tienen que proteger devem proteger sus hijos, os seus filhos, la pureza, a pureza, la mente, a mente, la integridad a integridade de sus hijos. dos seus filhos. Porque el mundo, Porque o mundo, el diablo, o diabo, él va a querer pervertir, ele vai querer él perverter, va a querer ele destruir. vai querer En destruir. estos días hablábamos, Nesses dias estávamos a veces falando, parece increíble. e às vezes parece algo incrível. Nosotros estuvimos hablando hace algunos años Nós estivemos falando há alguns anos de la necesidad de los padres da necessidade dos de pais ser muy intencionales de serem muito en intencionais el cuidado de sus hijos. no cuidado de seus Y filhos. hace poco una hermana nos contaba, E há pouco tempo o irmão nos hermano, cuando contava. ustedes comenzaron a hablar esas cosas, Irmãos, como vocês começaram a falar yo essas comencé a coisas, estar más pendiente de mis hijos. eu comecei a estar mais atento aos meus filhos. En el colegio, No colégio, en la casa, em casa, comencé a revisarles el teléfono. comecei a olhar o telefone Me di deles cuenta, e eu me dei conta. mi niño, Meu filho, mire esto, hermanos, mi niño o meu filho de 10 años, de 10 anos esclavo de la pornografía, é escravo de pornografia, enseñando ensinando a mi sobrino o meu sobrinho de 6 años de 6 anos en el baño no banheiro imágenes imagens que yo nunca había visto, que ele nunca havia visto, que ella nunca había visto. que ela nunca havia visto. Si nosotros Se nós amamos y amamos somos descuidados e somos con el descuidados sistema moral pecaminoso del mundo, com o sistema moral e pecaminoso do mundo, el mundo va a entrar a nuestra casa. o mundo vai entrar em nossa casa. ¿Se recuerdan lo que compartimos el último domingo que estuvimos acá? Vocês lembram que compartilhamos no último domingo em que estivemos aqui? Después de la conferencia, Depois da conferência, Lot en Sodoma y Gomorra. Ló em Sodoma e Gomorra.
no amemos el mundo, hermano. Não amemos o mundo, Por irmãos. el contrario, Pelo contrário, amemos la santidad. amemos a santidade. Vivamos en la pureza. Vivamos na pureza. Busquemos como estilo de vida Busquemos como estilo de vida ser cristianos que tengamos una mente limpia, ser cristãos que têm a mente limpa, un corazón puro. um coração puro. Porque sin santidad, mis Porque hermanos, sem santidade, meus irmãos, nadie verá a Dios. ninguém verá a Deus. Satanás ciega Satanás cega los ojos del entendimiento de las personas os olhos do entendimento das pessoas para que no les resplandezca la luz del evangelio para que não lhes resplandeça a luz do a Evangelho través de los deseos pecaminosos de su através carne. dos desejos pecaminosos de sua carne. Porque una vez el hombre se envuelve Porque uma vez que o homem se en envolve prácticas de su carne, em práticas carnais, pecados, em pecados, él queda en una especie de ceguera espiritual. ele começa a ter uma espécie de cegueira espiritual. Y le es muy difícil E é muito que difícil la luz del evangelio resplandezca. que a luz do Evangelho resplandeça. Entonces aborrezcamos la carne Então aborreçamos a y carne las manifestaciones, los deseos de la e as carne, manifestações dos desejos da porque carne, ellos son muy destructivos. porque eles são muito destrutivos. No améis el mundo. Não ameis o mundo. Amén. Amém? Segundo, Segundo, los deseos de los ojos. a concupiscência dos olhos. El mundo tiene, podríamos decir que el mundo tiene un barrio que se llama los deseos de la carne. Nós podemos dizer que o mundo tem um bairro que se chama o desejo da Y ahí en carne. esas calles E aí nessas ruas hay lujuria, existem luxúria, fornicación, fornicação, prostitución, prostituição, mentira, mentira, avaricia, avareza, la carne. a carne. Pero hay un barrio Mas existe um bairro más sofisticado. mais sofisticado. El barrio alto de la ciudad, Um bairro de classe alta da el cidade. barrio chic. O bairro chique. Y ese barrio se llama E esse bairro se chama los deseos de los ojos. a concupiscência dos olhos. Este barrio no es tan hostil, tan peligroso, Esse bairro não parece tão hostil ou perigoso. pero sigue siendo un barrio del mundo. Mas ele continua sendo um Y bairro do como mundo. cristianos no podemos vivir ahí. E como cristãos, nós não devemos viver aí. No debemos amar lo que hay ahí. Não devemos amar o que existe aí. Nuestro estilo de vida no debe estar caracterizado por lo que está ahí o lo que se ocupa de ahí. Nosso estilo de vida não deve se caracterizar pelo que está e pelo que ocupa esse bairro. Miren lo que dice William Barclay en relación a los deseos de los ojos. Olhem o que dizem William Barclay com relação aos desejos dos olhos. Él dice, los deseos de los ojos Ele diz, a concupiscência dos olhos es aquel espíritu que desea lo que se ve. é aquele espírito que deseja o que vê. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? El mundo de alguna manera nos dice O mundo, de alguma maneira, nos diz que nuestra felicidad, que a nossa que felicidade, nuestro éxito que o nosso sucesso como hombres como homem está en lo que vemos. está naquilo que nós vemos. Y lo que vemos se relaciona E o que vemos está relacionado con lo temporal. com aquilo que é temporário. Eso es muy fácil de entender en lo práctico. Isso é muito fácil de entender na prática. El mundo O mundo y el diablo e o diabo engaña al hombre engana o homem, haciéndole pensar fazendo ele pensar que él va a encontrar su realización que ele vai encontrar en realização aquellas cosas que él ve. naquelas coisas que ele vê. Porque nuestros ojos Porque os nossos olhos, captan de alguna manera cierta belleza en las De- cosas que vemos. de alguma maneira, capta certa beleza nas coisas que vemos. Entonces el mundo nos vende ilusiones visuales. Então, o mundo nos vende ilusões visuais. Hermanos, eso es muy de nuestra generación. Irmãos, isso é algo muito forte em nossa geração. Nuestra generación piensa, A nossa geração pensa, nuestra generación mundana, a nossa geração mundana, caída, sin Dios, sem Deus, sin Cristo, sem Cristo, sin la verdad, sem a verdade, piensa que el éxito pensa que o sucesso está en las cosas que tenemos, está nas coisas que nós en temos, las cosas que tienen cierta apariencia. nas coisas que têm uma certa aparência. Entonces un hombre Então, um homem, es exitoso ele tem sucesso porque tiene un gran carro, porque ele tem um bom el carro, carro más bonito, o carro mais bonito, con los mejores accesorios, com os melhores que a la acessórios, vista es muy agradable, que visualmente é muito agradável. la mejor casa, A melhor casa, la mejor ropa, a melhor roupa, el mejor cuerpo, o melhor corpo,
corpo, todo lo que a la vista es agradable. tudo que é agradável aos olhos. El mundo vive O mundo vive bajo la publicidad sob a publicidade que atrae los ojos. que atrai os olhos. Nosotros lo vemos mucho en nuestra sociedad E consumista, nós vemos isso muito na nossa sociedade consumista, nuestra sociedad materialista. nossa sociedade materialista. Tal vez el mayor Dios de este mundo es el dinero y lo que puede traer el dinero. Talvez o maior Deus desse mundo é o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode trazer. Es como cuando Cristiano en el libro del Progreso del Peregrino É como um cristão no livro do Progresso do Peregrino, llega a la ciudad de las vanidades. ele chega à cidade das vaidades. Y la ciudad de las vanidades E a cidade das tiene vaidades muchas cosas atrayentes a los ojos. tem muitas coisas que são atrativas aos olhos. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, nosotros estamos en el mundo, nós estamos no mundo, pero no somos del mundo. mas nós não somos do mundo. Ahora, hermanos, nosotros podemos estar en el mundo Agora, irmãos, nós podemos estar no mundo. y como dice Pablo ahí en 1 Corintios 7, E como Paulo fala em 1 Coríntios 7, podemos hasta comprar cosas en el mundo. podemos até comprar coisas no mundo. Es más, hasta podemos ser exitosos en términos naturales en el mundo. E mais do que isso, nós até podemos ser bem-sucedidos em termos naturais no mundo. Podemos comprar, Podemos comprar, podemos tener. podemos ter. El problema O problema y la advertencia de Juan para nosotros e a advertência de João para es nós que no podemos amar esas cosas. é que nós não podemos amar essas Es que coisas. no podemos vivir detrás de esas Não cosas. podemos viver por meio dessas coisas. Es que eso no se puede volver nuestro Dios. Isso não pode se tornar o nosso Deus. Ese no se puede volver el centro de nuestra atención. Isso não pode se tornar o centro da nossa atenção. Porque eso puede robar Porque isso pode de roubar manera muy sutil, de maneira muito sutil, muy astuta, muito astuta, nuestro llamamiento o celestial. nosso chamamento celestial. Entonces Pablo les dice Então Paulo diz a los corintios, aos coríntios, los que compran os que compram como si no poseyesen, como se não los possuíssem, que disfrutan os que desfrutam como si no disfrutasen. como se não ¿Qué desfrutassem. quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Ellos no viven para Eles não eso. vivem para Ellos isso. no aman eso. Eles não amam isso. Hermanos, Irmãos, nosotros estamos en este mundo, nós estamos nesse mundo, pero debemos entender, mas devemos entender, aún los que tenemos aún los que no tenemos, tanto os que temos quanto aqueles que não temos, que todo lo que vemos, que tudo o que vemos, que todo lo que podemos obtener en este que tiempo tudo que podemos obter nesse tempo es pasajero, é passageiro, es efímero, é efêmero, es temporal. é temporário. Mi vida, Minha vida, mi o corazón, meu coração, mi amor o meu amor no debe estar en estas cosas. não deve estar nessas coisas. Hernández Díaz López, él dice una frase muy cierta. Hernandes Dias Lopes fala uma frase que é muito correta. El problema no es poseer riquezas. O problema não é possuir riquezas. El problema es que las riquezas nos posean a O nosotros. problema é que as riquezas nos possuam. El problema no es tener. O problema não é ter. El problema es amar eso demasiado. O problema é amar demasiadamente essas Vivir coisas. de eso. Viver por isso. Buscar eso. Buscar isso. Hermano, y de alguna manera esta ciudad, Irmãos, o de este algum- barrio de la ciudad, De alguma maneira, essa cidade, ou o bairro dessa cidade, es muy atractivo. é muito atrativo. Porque mis ojos Porque os meus se olhos sienten atraídos. se sentem atraídos a isso. para isso. Mas detrás de todo eso Mas por trás de tudo hay isso, una gran desilusión. existe uma grande desilusão. Usted a veces ve, digamos, en las redes sociales, Nós, às vezes, digamos nas redes sociais, los influenciadores, os influenciadores, ellos salen eles saem ostentando un estilo de vida. ostentando um estilo de vida. Cada vez que van a comer algo grandioso, Cada vez que vão comer algo muito bom, toman una foto eles tiram uma foto y lo publican. e publicam isso. Cada vez que viajan, Cada vez que eles ellos viajam, toman una foto eles tiram uma foto y lo publican. e publicam isso. Cada vez que compran un mejor vehículo, Cada vez que compram um carro melhor, toman una foto tiram uma foto y lo e publican. publicam Y isso. de alguna manera el hombre tiene la sensación E de alguma maneira o homem tem a que sensação eso es éxito, de que isso é sucesso, realización, realização, bendición. bênção. A veces hasta un cristiano compra un vehículo Às vezes até um cristão compra um y carro no es pecado comprar un vehículo. e não é pecado comprar um carro, irmãos. Mas él toma la foto del vehículo, Mas ele tira foto do él carro, publica en una red social ele publica na rede social y el otro cristiano le comenta: e outro cristão comenta: ¿cuánto Dios te está bendiciendo? Nossa, como Deus está te abençoando. Hermanos, Irmãos, no siempre eso es una señal de bendición. nem sempre isso é um sinal de bênção. En términos mundanos, Em termos mundanos, eso es bendición. isso é bênção. En términos cristianos, Em termos cristãos, no siempre. nem sempre.
Hay cristianos. Existem cristãos. Porque ahí está el peligro. E aí é que está o Cuando perigo. yo comienzo a amar esas cosas. Quando eu começo a amar essas Cuando coisas. yo vivo para esas cosas. Quando eu vivo para essas Yo coisas. quiero tener. Eu quero ter. Yo quiero estudiar para ganar. Eu quero estudar Y para trabajo conseguir. más para tener más. E eu trabalho mais para Y ter quiero mais. comprar esto, y quiero comprar esto. E eu quero comprar isso e aquilo. O quiero tener el mejor Ou cuerpo. eu quero ter o melhor Tener corpo. así grande, o la mujer bien estilizada. Eu quero ser assim bem grande ou a mulher bem, Y cuando bem la estilosa. persona llega E quando a pessoa chega a obtener eso que se ha propuesto, a conquistar isso que se propôs, se da cuenta e ela se dá conta que eso no llena el corazón, de que isso não preenche o coração, que eso no sacia el alma, que isso não sacia a alma, que eso no satisface que isso não satisfaz el vacío profundo de nuestro o ser. profundo vazio do Es nosso una ser. ilusión. Isso é uma ilusão. El mayor influenciador en Colombia, O maior influenciador colombiano, hermano, gana irmãos, ele ganha miles de dólares milhares de dólares al mes. por mês. Hablan de 200.000 a 300.000 Estima-se de 200 a 300 mil dólares por mês. por mes. Él tiene un garaje de vehículos Ele tem uma garagem de vários carros, repletos, cheia. de carros que solo existe uno o dos en Colombia. De carros que só existem apenas um ou dois na Colômbia. Y en estos días E nesses dias, veía un video de él. eh, Y veía un video de él eu vi um vídeo dele que él decía e ele dizia que no sabía cómo soportar la depresión que estaba viviendo. que ele não sabia mais como suportar a depressão em que está vivendo. Todos sus carros, Todos os seus carros, todas sus mujeres, todas as suas mulheres, toda su apariencia física. toda a sua aparência Se ha física. operado la nariz, Ele operou o nariz. se ha operado la cintura. Ele- ¡Hombre! Ele operou a cintura e é um homem. Nada de eso Nada disso ha saciado su alma. saciou a sua alma. O el diablo da pecado Ou o diabo dá pecado o da vanidad ou da vaidade para destruir la mente y el corazón para del destruir a mente e o coração do homem. hombre. ¿Qué sería no améis para nosotros como E o cristianos? que seria não ameis para nós como cristãos? No vivamos para eso. Não vivamos para isso. No nos engañemos con eso. Não nos enganemos com Nuestro isso. gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción Nosso gozo, a nossa alegria, a nossa satisfação no está en eso. não está nessas coisas. Así lo tengamos. E assim, mesmo que nós tenhamos isso, Esa no es nuestra vida. essa não é a nossa Esa no es vida. nuestra alegría. Essa não é a nossa alegria. En estos días estábamos en un lugar Nesses dias nós estávamos em um lugar donde unos hermanos, onde uns irmãos que son muy prósperos, que são muito prósperos, pero muy prósperos. mas muito prósperos. Y hablábamos con un hermano. E nós estávamos falando com um irmão. Qué interesante es ver Como é interessante ver una persona que tiene tanto uma pessoa que tem tanto y no ama eso. e não ama nada disso. No se deleita en eso. Não tem prazer nisso. No se enorgullece en eso. Não se orgulha Porque disso. sucede esto en el mundo. Porque isso acontece no mundo. Esto es muy sutil, pero ahí usted ve el deseo de los ojos y el espíritu del mundo. É algo muito sutil, mas aí você percebe o desejo dos olhos e do Cuando mundo. el hombre Quando o homem compra un vehículo compra um carro y él es de cierta marca, e ele é de certa marca, él ahora se baja del vehículo de otra manera. ele agora já desce do carro de outra Él maneira. camina de otra Ele manera. caminha de outra maneira. Eso le da la sensación a él de que es importante, Isso dá a ele a sensação de que ele é importante, de que él es mayor que otros. de que ele é maior e melhor do que os outros. O aquel hombre, O homem, o aquel hombre o una mujer, aquele homem ou que aquela él mulher compra una ropa que compra uma roupa de cierta marca. de certa marca Y él, cuando está vestido de manera normal, e quando ele está vestido de maneira normal, él camina diferente. ele caminha diferente. Pero cuando se coloca la camisa de esa Mas marca, quando ele coloca essa camisa de marca, él camina diferente. ele caminha diferente. Él se siente diferente. Ele se sente diferente. Hermanos, Irmãos, eso es amor. isso é amor. Y eso es muy sutil. Isso é algo muito sutil. Porque ¿qué pasa? Porque o que acontece? El encanto de este mundo O encanto desse mundo ciega a nosotros espirituales, nuestros ojos espirituales, cega os nossos olhos a las espirituais cosas verdaderamente valiosas, para as coisas que verdadeiramente são a las valiosas, cosas eternas, para as coisas que são eternas, a las cosas que realmente a Dios le importa. para as coisas que realmente são importantes para Hermano, Deus. Irmãos, A Dios no le importa Deus não se importa de la casa, com a casa, del carro. com o carro. Él se
interesa Ele se interessa de nosotros. por nós. ¿Quiénes somos? Quem somos? ¿Qué pensamos? O que nós pensamos? ¿Cómo vivimos? Como vivemos? ¿Qué O amamos? que amamos? ¿Cómo le servimos? Como servimos a Ele? ¿Saben qué dice de E Moisés? sabe o que ele fala de Moisés? La Biblia dice de Moisés A Bíblia diz sobre que él Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Imagínese la casa en la que vivía Moisés. Você imagina a casa que La Moisés vivia? cantidad de empleados que tenía Moisés. A quantidade de empregados El que ele carro que tinha. tenía Moisés. O carro que La Moisés tinha. universidad a la que tenía A Moisés. universidade que Moisés frequentava. Pero cuando Moisés puso eso en una balanza, Mas quando ele colocou isso na balança, prefirió ele preferiu los vituperios os y vitupérios, los os sufrimientos sofrimentos, por servir a Dios por servir a Deus y a su pueblo. e ao seu povo. Hermanos, Irmãos, no améis, não es ameis, no busquéis, é não que busqueis. vuestra vida no se enfoque en eso. Que o foco da sua vida não seja esse. Ahora, ¿qué sería lo contrario de no amar los deseos de los ojos? Agora, o que seria o contrário de não amar a concupiscência dos olhos? No amar lo que vemos. Não amar aquilo que vemos. Sería amar lo que no vemos. Seria amar aquilo que não vemos. Lo eterno. Algo que é eterno. Lo que no se pierde. Aquilo que não se Lo que el perde. ladrón y la polilla no corrompe y roba. O que o ladrão e a traça não corroem En vez nem de ser roubam. ricos en este mundo, Em vez de ser ricos nesse el mundo, cristiano debería ser rico, o cristão deveria ser rico, hacer tesoros fazer tesouros en los cielos. nos céus. Yo no debería jactarme por el carro o la ropa que tengo, Eu não deveria desejar muito o carro ou a roupa que eu tenho, sino yo debería jactarme o desear mas eu deveria desejar ser cada vez más como Cristo, ser cada vez mais parecido a Cristo, ser más generoso, ser mais generoso, hacer lo que a Él le agrada en todo. fazer o que a Ele agrada em tudo. Y aún si Dios me da, E ainda que Deus me dê essas en coisas, términos naturales, em termos naturais, que yo pueda usar todo eso que eu possa usar tudo isso para a gloria de Dios para a glória de y Deus para servir a otros. e para servir aos outros, Que pueda ser generoso, para ser que pueda generoso, ser lleno de buenas obras. para ser cheio de boas Si obras. Dios le dio, Se Deus te deu, aprenda a dar, hermano. aprenda também você a Sea dar, irmão. generoso. Seja Y si generoso. Dios no le dio, E se Deus não te deu, aprenda a tener contentamiento. aprenda a estar Hay una contente. rica herencia en los cielos Existe uma requerência nos céus para los que creen. para aqueles que creem. Entonces no seamos cristianos mundanos, Então não hermano. sejamos cristãos mundanos, No irmãos. seamos cristianos materialistas. Não sejamos cristãos No materialistas. seamos cristianos superficiales. Não sejamos cristãos No superficiais. seamos cristianos que vivamos para lo que el mundo vive. Não sejamos cristãos que vivem para o que o mundo vive. Amén. Amém? No améis el mundo. Não ameis o mundo. Lo tercero, Terceira coisa. dice, E aí diz, y la vanagloria, 1 Juan 2:16, ¿no? 1 João 2,16. Y la vanagloria de la vida, E a vanglória da vida. la soberbia de la vida. A soberba da vida. El mundo tiene otra ciudad. O mundo tem outra cidade. Esta todavía parece menos peligrosa, Essa também parece menos perigosa. mas en un sentido es la base de todo lo que llevó al maligno a edificar esta ciudad. Mas, em algum sentido, é a base do que levou o maligno a edificar essa cidade. El orgullo, O orgulho. la vanagloria de la A vida. vanglória da vida. Satanás cayó por causa Satanás caiu por y causa, se rebeló a Dios por causa del orgullo. se rebelou contra Deus por Se causa do exaltó orgulho. a sí mismo. Ele se exaltou a si mesmo. Entonces Satanás trae pecado para el hombre, Então Satanás traz o pecado para o homem, trae materialismo para el hombre, traz materialismo para o para homem, engañar al para hombre, enganar o homem, pero también le trae orgullo. mas ele também traz orgulho. Satanás es una serpiente que susurra en el oído del hombre. Satanás é uma serpente que sussurra no ouvido do ¿Saben homem. quién fue el primer motivador en el mundo? Sabe quem foi o primeiro El motivador primer no mundo? coaching? O primeiro coach El diablo. foi o diabo. Tú puedes, Eva. Você pode, Eva. Tú no necesitas de Dios. Você não precisa de Deus. Tú puedes alcanzar lo que quieres. Você pode alcançar o que Tú eres quiser. una campeona, Você Eva. é uma campeã, Todo lo Eva. que te propongas. Tudo aquilo que você Tú se lo puedes proponha, hacer. você pode fazer. ¿Usted ha escuchado la voz del diablo en ese sentido? Você já escutou a voz do diabo nesse Así habla el sentido? mundo. E assim ele fala ao Tú mundo. eres. Você é. Tú puedes. Você pode. Parece algo muy sutil, ¿cierto, hermanos? Mas esto apela al orgullo.
Parece algo muito sutil, irmãos, mas isso apela para o orgulho. apela al corazón del hombre, Apela para o coração do a la homem, soberbia del hombre. a soberba do homem. Entonces hay un aspecto Então existe um aspecto muy destructivo muito destrutivo que usa Satanás que Satanás usa para destruir a los hombres. para destruir os homens. Hermanos, y a veces hasta los hombres de Dios. Irmãos, e às vezes até os homens de Deus. Hay versículos en la Biblia Alguns versículos na Bíblia que son versículos, pero son tremendos. que são versículos pequenos, mas são Hay uno en tremendos. Crónicas que habla del rey Usías, Há um em Crônicas que fala do rei Uzias, que fue un rey de los mejores reyes que tuvo Israel. que foi um dos melhores reis que Israel teve. Él fue un gran comandante del ejército, E ele foi um grande comandante él do fue un exército. gran ingeniero, Ele foi um grande engenheiro. obtuvo muchas victorias. Ele teve muitas Y vitórias. dice la palabra que cuando Usías E a palavra diz que quando Uzias llegó a ser fuerte, se tornou forte, su corazón se enalteció o seu coração se ensoberbeceu para su ruina. para a sua ruína. O sea que el enaltecimiento, Ou seja, que o el enaltecimento, o orgullo, orgulho, no es solo algo que existe en el mundo, não é apenas algo que existe no sino es mundo, algo que sutilmente puede llegar a nosotros, mas é algo que também sutilmente pode chegar a a nós, cualquiera de a nosotros, qualquer de nós, en cualquier área. em qualquer área. Podríamos decirlo, Nós podemos dizer, como dice Andrew Murray en su libro de humildad, como Andrew Murray diz no seu livro Humildade, el peor de todos los o orgullos, pior de todos os orgulhos, el más detestable, o mais puede detestável, ser el orgullo espiritual. pode ser o orgulho espiritual. Porque el diablo llega y le dice al predicador, Porque o diabo chega e diz ao pregador: ¿cómo predicas de bien? Nossa, como você prega bem. El diablo le dice al que canta, E o diabo fala aquele que ah, canta: qué bonita voz tienes. Nossa, como é bonita a sua El voz. diablo le dice al diácono, E o diabo fala ao diácono: cuán diligente eres. Nossa, você é muito diligente. Y él comienza a pensar, aleluya, E ele começa a pensar: cuán Aleluia. bonito canto, Nossa, eu canto muito bem. cuán bien predico. Como eu prego bem. No, eso es muy sutil, ¿no? Irmãos, isso é algo muito sutil, não? Mas el diablo maneja así, Mas o diabo trabalha assim. manipula así Ele manipula assim al hombre ao homem a través del orgullo. através do orgulho. El orgullo, hermanos, O orgulho, irmãos, volvió ele se tornou a ángeles en demonios, anjos em demônios, a siervos de Dios en lobos. servos de Deus em lobos. ¿Y cuál es el problema del orgullo? E qual é o problema do orgulho? Que es el que promueve el mundo. Que é o que promove o mundo. Mire lo que dice Marshall Segal en relación al orgullo. Olhem o que diz Marshall Segal em relação ao orgulho. El problema del orgullo es que él nos da una percepción de nosotros que es falsa. O problema do orgulho é que ele nos dá uma percepção falsa de nós mesmos. Como que él nos muestra una realidad equivocada de lo que nosotros somos. Ele mostra uma realidade equivocada de quem nós somos. Tanto que el hombre se paraliza Tanto que o homem se y paralisa se centra en él mismo. e fica centrado em si mesmo. Él vive para él mismo. Ele vive para ele mesmo. Sus deseos, Os seus desejos, su vida. a sua Él vida. se vuelve su Dios. Ele se torna o seu próprio Deus. Él fija tanto su mirada en sus necesidades, Ele olha tanto para as suas próprias en necessidades, sus planes, para os seus en planos, sus dones, para os seus dons, en sus para os problemas, seus problemas, que él pierde la visión que ele perde a visão de Dios, de Deus, de su necesidad de él, da necessidade que ele tem de de su Deus, dependencia, da sua dependência, de la palabra de Dios y de sus da instrucciones. palavra de Deus e das suas instruções. Entonces el orgullo es como una droga Então o orgulho é como uma droga que genera una falsa confianza en el corazón del que hombre, gera uma falsa confiança no coração do homem, que en muchos casos que em muitos casos lleva al hombre a rebelarse contra Dios. leva o homem a se rebelar contra Deus. Mire lo delicado del orgullo. E olha como o orgulho é delicado. El orgullo me lleva a pensar equivocadamente de mí. O orgulho me faz pensar de maneira equivocada Me com respeito a centra mim. en mí. Ele me centra em mim mesmo. C.S. Lewis dice que el orgullo es como un cáncer C.S. Lewis disse que o orgulho é como um câncer, que me imposibilita que me impossibilita conocer el amor de Dios de conhecer o amor de y Deus tener una vida de contentamiento. e de ter uma vida de contentamento. Hermanos, Irmãos, el mundo o mundo vive en una completa rebelión a Dios, vive numa completa rebelião contra Deus, porque en su orgullo porque o orgulho los lleva a pensar que no necesita de os Dios. leva a pensar que não necessitam de Deus. Les lleva a pensar que ellos son el centro del mundo Os leva a pensar que eles são o y centro que do todo mundo debe girar en torno a e ellos. que tudo deve girar em torno deles. Hermano, el orgullo es muy peligroso Irmãos, o orgulho é muito y es perigoso muy sutil. e ele é muito sutil. Es de las cosas del mundo que son más sutiles. É uma das coisas mais sutis do mundo. Es llegar nosotros a pensar E
E ele até nos leva a pensar que nosotros tenemos lo que tenemos que nós temos aquilo que temos porque lo merecemos. porque nós merecemos. Hermanos, Irmãos, nada de lo que tenemos nada do que a gente tem lo merecíamos. nós merecíamos. Hay una palabra que destruye el orgullo, Existe uma palavra que destrói o orgulho, que destruye nuestra confianza propia. que destrói a nossa autoconfiança. ¿Saben cuál es esa palabra? Sabem qual é essa palavra? Gracia. Graça. Nosotros tenemos, Nós temos, somos, hacemos fazemos todo tudo por la gracia de Dios. pela graça de Deus. Si Dios, Se Deus, en su voluntad, em sua vontade, quitara su gracia de nosotros, tirasse a sua graça de nós, hermano, nosotros somos irmãos, nós somos terríveis, pecadores, vulneráveis, débiles. fracos. ¿Sabe dónde usted se da cuenta que es el hombre? E sabe quando você se dá conta do que é o homem? Cuando usted va a un hospital. Quando você vai no hospital Usted ve la vulnerabilidad del e hombre, você percebe a vulnerabilidade do la homem, debilidad del a hombre, debilidade do homem, la incapacidad del a hombre. incapacidade do homem. Hermanos, a veces Dios Irmãos, às vezes Deus trata con nuestro orgullo. trata com o nosso orgulho. A veces creemos que podemos hacer, que somos. Às vezes pensamos que podemos fazer algo ou que somos algo. Y a veces Dios permite E às vezes Deus permite pequeñas cosas pequenas coisas para darnos cuenta para que nós nos demos que conta no somos suficientes, de que não somos que no suficientes, somos capaces, que não somos que capazes somos totalmente dependientes. e que somos completamente dependentes dele. Conozco el testimonio Eu conheço um testemunho de un joven que creció entre nosotros. de um jovem que cresceu em nosso meio, Joven precioso, um jovem precioso, lleno de virtudes, cheio de virtudes, dones, dons, hombre profesional. um bom profissional. Y él se gradúa. E ele se formou Y uno dice, ya tiene toda una vida por delante. e ele tinha toda uma vida por diante. Hermanos, Irmãos, y él sufrió un desbalance químico en su cuerpo. e ele sofreu um desbalanço químico no seu corpo, Un pequeño desbalance químico en su cuerpo. um pequeno desequilíbrio químico no seu corpo. Y ese joven E esse jovem perdió la mente. perdeu a memória. Lleva 10 años E é há 10 anos que no razona, que ele não raciocina, no es coherente, não é coerente, no puede trabajar, não pode trabalhar, no se pudo casar, não pôde se casar, tuvo que dejar de servir en la iglesia. teve que deixar o serviço na igreja. Y su familia E a sua família ha vivido una prueba muy grande con tem él. vivido uma grande prova com ele. Solo Somente una pequeña descompensación um pequeno desequilíbrio en el cuerpo, no corpo químico. químico. Hermanos, Irmãos, cada día, cada dia, cada cosa que hacemos cada coisa que es fazemos una gracia de Dios. é uma graça de Deus. Y nosotros debemos mantenernos E nós devemos nos manter en una actitud humilde, em uma atitude humilde, agradecida, agradecida, porque hemos recibido mucho más de lo Porque- que merecemos. porque nós temos recebido muito mais do que merecemos. Saben que E sabem o que? una de las expresiones más grandes de orgullo en el corazón del hombre es Uma das maiores expressões de orgulho no coração é la falta de contentamiento. a falta de contentamento. Él siempre Ele sempre ve que le falta algo. vê que está faltando Él algo. siempre ve Ele sempre que el vê mundo le debe algo. que o mundo deve algo a Él ele. siempre mira a Dios, Ele sempre olha para Deus, exigiéndole a Dios lo que le falta. exigindo para Deus aquilo Hermano, que lhe lo falta. único que nosotros merecemos, Irmãos, o único que nós merecemos la ira de Dios, é a ira de Deus. solamente por Cristo, Somente por Cristo, solamente por gracia, somente por es que graça podemos estar en pie. é que podemos estar de pé. No merecíamos Nós não la merecíamos a salvación, salvação, la esposa que tenemos, a esposa que la temos, familia que a tenemos, família que temos, las bendiciones que hemos recibido. as bênçãos que temos No recebido. merecíamos el cielo, Não la merecemos o gloria, céu, nem a glória, la eternidad. a eternidade. Y debemos siempre E devemos sempre, irmãos, mantenernos nos manter en una actitud humilde, numa atitude humilde, agradecida agradecida por todo lo que hemos recibido. por tudo aquilo que temos recebido. Si el mundo es orgulloso y ama eso, Se o mundo é orgulhoso e ama isso, Dios debería esperar de nosotros Deus deveria esperar de nós hombres humildes, homens humildes, hombres agradecidos, homens gratos, hombres que vivan dependiendo cada día de Dios, homens que vivam dependendo cada dia hombres de que Deus, respetan la palabra y obedecen las instrucciones, homens que obedecem a palavra e respeitam as instruções, hombres
como Cristo, homens como Cristo, mansos mansos y humildes. e humildes. Hace poco hablaba con un hermano que está sirviendo entre nosotros. Há pouco tempo eu estava conversando com um irmão que está El servindo hermano entre tiene nós. mucha gracia, E o irmão tem muita pero es graça. joven Mas ele é jovem y todavía tiene algo, e ainda tem es algo. lo que tenemos todos. Bom, aquilo que nós todos temos. Entonces estábamos hablando, E nós estávamos entonces él conversando. comenzó a hablar de la palabra, E ele começou a falar da una palavra. reunión privada, Numa reunião privada, pero con mucho orgullo, mas com muito orgulho. con mucha exaltación. Com muita exaltação. Y yo después lo llamé aparte, E depois eu chamei ele à parte quería hablar con él. e eu conversei com ele. Y le decía, E eu disse para ele: después de tener todo el entendimiento, você pode até ter todo o todo el entendimento, conocimiento, todo o conhecimento, más el orgullo, mas o orgulho nos hace más semejantes nos torna mais al semelhantes diablo ao diabo que a Cristo. do que a Cristo. El orgullo O orgulho, cierra las bendiciones del cielo para nosotros. ele impede as bênçãos do céu para nós. En cambio, Em contrapartida, cuando Dios encuentra corazones humildes, quando Deus encontra corações Él humildes, da gracia ele dá graça sobre gracia. sobre graça. Entonces, que nuestro corazón se guarde de esa voz. Então, que o nosso coração se guarde dessa voz. Tú puedes, Você pode. tú eres. Você é. Es una mentira, hermano. Isso é uma mentira, irmãos. No somos Nós não somos. y nada podemos E nada podemos alejados de Cristo. fora de Cristo. No améis Não ameis el mundo. o mundo. No améis la vanagloria. Não ameis a vanglória. Termina el versículo E o versículo termina diciendo, verso 17. dizendo no verso 17: ¿Por qué no debemos amar el mundo? Por que não devemos amar o mundo? Bueno, primero, anteriormente dice, Bom, anteriormente ele diz: porque no proviene de Dios. porque não provém de Deus. Hermano, Dios nunca va a estimular nuestros deseos pecaminosos. Irmãos, Deus nunca vai estimular os nossos desejos pecaminosos. Dios nunca va a llevar nuestro corazón hacia la idolatría de las cosas terrenales. Deus nunca vai levar o nosso coração a idolatrar as coisas terrenas. Y Dios nunca va a llevarnos a exaltarnos a nosotros mismos. E Deus nunca vai levar a que nós nos exaltemos a Quem nós hace mesmos. isso? E quem faz isso? El diablo, O diabo, el o pecado pecado y la carne. e a carne. Ahora, ¿por qué no debemos amar el mundo? Dice Juan en el verso E 17. agora, por que nós não devemos amar o mundo? João diz Dice aí aí no no verso verso 17. 17. Porque el mundo pasa. Porque o mundo passa. O sea, todo eso, Ou seja, tudo los isso, deseos de la carne, os desejos da los carne, deseos de los ojos os desejos dos olhos y la gloria del hombre e a glória do es homem efímera, é efêmera, es temporal, é temporária. pasa. Isso passa. La belleza física A pasa, beleza física las passa. cosas materiales pasan As coisas materiais y passam. todo lo que este mundo ofrece es pasajero. E tudo que esse mundo oferece é passageiro. Entonces, cuando nosotros invertimos nuestro corazón en este mundo, Então, quando nós investimos o nosso coração nesse mundo, estamos haciendo un mal negocio. nós estamos fazendo um muito mau negócio. Porque este mundo, Porque esse mundo, como Sodoma y Gomorra, assim como Sodoma e Gomorra, era un mundo que estaba destinado a la ira de Dios. é um mundo que está destinado à ira de Deus. Si usted en los días de Lot viviera Se você vivesse nos dias de Ló, y usted supiera que al otro día iba a caer el fuego sobre esa e ciudad, você soubesse que no dia seguinte cairia fogo sobre esta cidade, usted hubiera invertido su tiempo, su dinero y su vida en esa ciudad. você teria investido seu tempo, dinheiro e sua vida nessa cidade? Evidentemente que no. Evidentemente que não. Hermano, este mundo Irmãos, esse mundo está destinado está destinado no solo a pasar não somente a passar en el sentido de que va a ser consumido por el juicio de Dios. a passar no sentido de que vai ser consumido pelo juízo de Deus. Entonces no debemos vivir ni amar Então nós não devemos viver nem amar en el mundo. o mundo. Y dice la frase siguiente: E na seguinte frase: pero el que hace la voluntad de Dios mas o que faz a vontade de Deus permanece para siempre. permanece para sempre. En contraposición al mundo, Em contrapartida ao el mundo, cristiano que ama la voluntad de Dios, o cristão que ama a que vontade de vive Deus, para la voluntad de Dios, que vive pela vontade de Deus, él va a permanecer. ele vai permanecer. Él va a ser como el
árbol del Salmo 1, Ele vai ser como a árvore descrita no Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua, plantada junto a correntes de que Él va a água, dar su fruto a su tiempo, que ele vai dar seu fruto a seu tempo, que todo lo que Él hace va a prosperar e tudo que ele fizer vai prosperar, y que Él va a poder soportar el calor y los tiempos difíciles. e que ele vai poder suportar o calor e os tempos Hermanos, que difíceis. nuestro mayor deseo, nuestra mayor motivación sea hacer la voluntad de Dios. Irmãos, que o nosso maior desejo, a nossa maior motivação Porque seja cumprir a aquellos vontade de que Deus. viven de tal manera Porque aqueles que vivem dessa van forma a permanecer. vão permanecer. Su vida, Sua vida, sus os frutos, seus frutos, lo que Cristo hizo en ellos, tudo que Cristo fez no solo va a neles, ser algo de ahora, não só vai ser algo para agora, sino como la parábola dice, mas como diz a como parábola, fueron fieles en lo poco, como foram fiéis no pouco, allá recibirán lo mucho, lá eles receberão muito, en un reino em um reino que no perece, que não perece, en un reino em um que reino no tiene fin, que não tem fim, en un reino em um reino cuya gloria cuja glória es la gloria de Dios, é a glória de Deus, con la mayor satisfacción, com a maior con satisfação la mayor plenitud. e com a maior plenitude. Vivamos, mis hermanos, Vivamos, meus irmãos, como hijos de Dios, como filhos de Deus, amando lo eterno, amando o que é amando eterno, a Cristo, amando a Cristo, siguiéndole, seguindo a Cristo, y por otro lado, e por outro lado, aborreciendo, aborrecendo, teniendo cuidado tendo cuidado y discerniendo e discernindo lo que a Dios no le agrada. o que não agrada a Deus. Amén. Amém? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos orar, meus irmãos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pai, nós te damos graça por tua palavra, Senhor. Tu palabra que tiene advertencias claras para nosotros. Tua palavra que tem advertências claras para nós. Tu palabra que habla a nuestro corazón. Tua palavra que fala ao nosso coração, Tu Senhor. palabra que conoce las tentaciones Tua palavra que conhece as tentações que vivimos nosotros cada que día. nós vivemos a cada dia. Señor, si hay algún asunto que hemos amado, Senhor, se existe algo que temos amado, que nos hemos deleitado, que temos nos que deleitado, hemos buscado, que temos buscado, que no te agrada, que não te agrada, queremos pedir perdón. nós queremos pedir perdão, Queremos Senhor. pedir perdón por nuestro corazón, Queremos pedir perdão por nosso coração egoísta, egoísta, orgulloso. orgulhoso, Nuestro corazón, nosso coração que a veces se va tras sus ojos, que às vezes vai atrás dos próprios olhos, que a veces corre tras las cosas temporales. que às vezes corre atrás de coisas temporárias. Señor, Senhor, guárdanos guarda-nos del deleite, do deleite, del placer do prazer en el cual vive el mundo no qual o mundo vive, en sus locuras. em sua loucura. Que podamos ser ese Que pueblo possamos ser esse povo santo, santo, que ama lo eterno, que ama o eterno, que ama tu santidad, que ama a tua santidade, que ama tu gloria, que ama a tua que glória, busca tu voluntad. que busca a tua vontade. Señor, concédenos meditar Senhor, concede-nos en meditar tu palabra, em tua palavra, vivir en tu palabra, viver em tua palavra, desear crecer desejar crescer en el conocimiento tuyo no teu conhecimento y de tu verdad. e da tua verdade. Que tu palabra pueda dar frutos, Que a tua Señor, palavra possa dar fruto, para tu Senhor, gloria para a tua glória en nuestros em corazones. nossos Lo corações. pedimos, Padre, Te pedimos, Pai, en el nombre de tu Hijo. em Jesús. nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém. Amén, hermanos. La paz y la gracia del Señor. Amém, irmãos. Paz e graça do Senhor.